O VLT, veículo leve sobre trilhos, que vai ligar as cidades de Santos e São Vicente, fez sua primeira viagem hoje. As pessoas já esperavam na estação antes mesmo do início das atividades. Uma delas era Jair. O vigilante acompanhou o sogro com deficiência física e o filho para testarem um novo meio de transporte. Vamos fazer esses testes aí, pessoal, a população esperou bastante e já vamos fazer o teste da acessibilidade para os cadeirantes para ver se ficou tudo certinho, se está tudo 100%. Os moradores de São Vicente puderam andar hoje pela primeira vez no veículo leve sobre trilhos. Na primeira viagem do VLT, os vagões já estavam cheios. E olha seu Jair com a família aí, tirando fotos. O sogrão também aprovou. Nessa fase de testes, os passageiros poderão utilizar o veículo da 1 às 4 da tarde, gratuitamente. O percurso disponível tem 6 quilômetros e cruza os bairros Cidade Náutica, Cachapuã, Centro e Itararé. O período percursor será utilizado para avaliar sinalizações e as experiências dos passageiros no veículo. A ideia é que até o final do ano o sistema já opere normalmente. O projeto está se materializando, estamos numa fase bastante importante, ainda não é a fase comercial, né, que está prevista agora lá para dezembro, mas é uma fase bastante importante. O PAICA, Projeto de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente de Campinas, realizou um congresso sobre saúde mental neste final de semana. Foram palestras que ajudaram mães, alunos e professores. De acordo com o Núcleo de Políticas Públicas da Unicamp, 7% das cerca de 50 mil crianças e adolescentes que vivem na região de Campinas precisam de algum tipo de atenção em saúde mental, seja por hiperatividade, transtorno alimentar ou autismo. O PAICA tem uma parceria acadêmico-científica com o Instituto Iulius de Roterdã. Ele trouxe 8 pessoas da sua equipe para nos ensinar sobre esse modelo multidisciplinar. O presidente do Instituto parabenizou o PAICA e disse que o trabalho desenvolvido pelo programa ajuda muitas famílias. Ele também afirmou que o diagnóstico precoce é fundamental para o bom desenvolvimento dos autistas. Kátia descobriu que o filho era autista quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Ela conta que no início o diagnóstico assustou, mas com o tempo aprendeu a estimular o filho, hoje com 16 anos. É possível quando a gente engaja o nosso filho nas terapias, engaja na sociedade, engaja na escola e não esconde da sociedade, mas o aceita com amor, que essa criança se desenvolva. E é isso que eu procuro passar para os pais. Na verdade, eu gosto mesmo de jogar videogame, usar computador, só que minha parte preferida mesmo é fazer desenhos, quando estou em horas vagas. O assunto agora é o imposto de renda. Quase 40% dos brasileiros ainda não fizeram a declaração. E o prazo termina essa semana. E é sobre isso que vamos falar ao vivo com a repórter Gabi Góes, que está na nossa redação e tem as informações para a gente. Boa noite, Gabi. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. Faltam apenas 3 dias para o fim do prazo da entrega do imposto de renda, da declaração. Quem ainda não o fez precisa correr contra o tempo para não ter que pagar multa e ter outros tipos de problemas. Aqui na Baixada Santista, aproximadamente 70% dos contribuintes já o fizeram. E é sobre isso que nós conversamos agora com o delegado da Receita Federal, o delegado adjunto, doutor Renato César Leite. Boa noite, doutor. Obrigada pela presença. Explica para a gente, para quem está deixando para a última hora, quem é obrigado a fazer a declaração do imposto. Dentre outras condições, aquelas pessoas que receberam ao longo de 2014 rendimentos tributáveis acima de R$ 26.800 ou rendimentos isentos acima de 40 mil, ou ainda aquelas pessoas que tiveram bens e direitos acima de 300 mil ou aplicação em bolsa de valores, ganho de capital, essas pessoas têm que entregar a declaração. Quem não conseguir agilizar isso pode pagar multa. Quais são os transtornos? Além da pessoa pagar uma multa mínima de R$ 165, e essa multa pode chegar até 20% do imposto devido, quem não entregar a declaração não consegue certidão negativa. Se precisar fazer um financiamento, se precisar fazer alguma coisa, não vai conseguir a certidão enquanto não regularizar a sua situação, entregando a declaração e pagando a multa. Para quem for sair nessa terça-feira para correr atrás disso tudo, tem que contar com contador? Existem aplicativos também para fazer o serviço? A Receita disponibiliza o aplicativo, o programa, e esse programa está cada vez mais interativo, mais fácil. Você pode começar num tablet, terminar no seu computador em casa ou no escritório, salvar na nuvem. Enfim,
a vida do contribuinte está cada vez mais fácil. Mas se você precisar de ajuda e não conseguir fazer sozinho, obviamente que é bom procurar um profissional, que no caso é um contador. Caso a pessoa dê conta de que deixou de entregar algum documento, dá para fazer uma retificação? Qual o prazo? A pessoa que conseguir entregar tudo certinho não precisa se preocupar. Quem tiver faltando alguma coisa ou perceber que errou, tem 5 anos para retificar. Só que a gente fala, não deixe para a última hora. Percebeu que tem um erro, já retifica logo, porque se você não retificar, você pode cair em malha e a sua declaração pode então ser retificada pela Receita e ser cobrado algum imposto e uma multa por causa disso. Ok, muito obrigada pelas informações, doutor. Vanessa, é com você aí no estúdio. Obrigada pelas informações, Gabi. E um homem suspeito de pedofilia foi preso em Campinas. Ele divulgava fotos de adolescentes nuas na internet. Uma menina de 15 anos denunciou o crime. O homem de 41 anos morava na região do aeroporto, em Campinas, e trabalhava como garçom. Ele foi preso em casa pela Polícia Federal depois de ser denunciado por uma menina de 15 anos, moradora do interior do estado do Sergipe. A garota informou à polícia que há 4 anos tinha um relacionamento virtual com o homem que divulgou imagens dela nua nas redes sociais. Ele foi identificado aqui em Campinas por causa deste computador usado para acessar a rede. Para aliciar as meninas, o homem se passava por um adolescente, DJ, surfista e morador de Florianópolis. E assim conseguia atrair meninas de 11 até 15 anos, moradoras de cidades pequenas ao redor do país. Tem ali no mínimo umas 7 ou 8 meninas que forneceram imagens para ele nesse sentido, mas eu acredito que tenha sido muito mais. Não foram identificadas vítimas de Campinas e região. A polícia acredita que ele agia desde 2010. Antes mesmo de ser denunciado, o garçom já era investigado por divulgar imagens de pornografia infantil pela internet. Ele obrigava as vítimas a produzir as imagens. As menininhas então acreditavam nessa relação amorosa, nesse namoro, e então assim, primeiro mostrava uma parte íntima. E depois, se elas deixassem de apresentar, ele começava a ameaçar dizendo que ia disponibilizar. Na casa do suspeito foram apreendidos, além do computador, pendrives, CDs e muitas imagens pornográficas. Quando ele induz a criança a praticar atos libidinosos e faz isso, de certa forma, também faz isso com ela, é um crime. Isso pode caracterizar o estupro de vulnerável na versão mais nova da lei, que não exige a conjunção carnal, mas a prática de atos libidinosos. Polícia de Itapira procura a mulher que está desaparecida na zona rural. Vamos agora ao vivo até a nossa redação em Campinas, onde está o repórter Fabrício Fernandes. Boa noite, Fabrício. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da VTV. Esta idosa de 68 anos está desaparecida há 26 horas. Segundo informação da Guarda Municipal, ela estava no centro da cidade quando se deslocava para a chácara do namorado, que fica no bairro Brumado, zona rural da cidade. Horas depois, por volta das 5h30 da tarde de ontem, ela entrou em contato com familiares, fez ligações, mas não sabia onde ela estava perdida, pois o carro dela havia quebrado. Com isso, a Guarda Municipal iniciou buscas nesta região da zona rural. É uma área de difícil acesso, pois se trata de canaviais que têm espalhados, fazendas. Então, com isso, hoje, o helicóptero Águia da Polícia Militar fez buscas na região para tentar localizar esta mulher. Ainda ela está desaparecida. Equipes por terra realizam, neste momento, buscas pela região. Então, quem tiver informação, saber do paradeiro dela, é só entrar em contato pelo Disque Denúncia. O número é 181. Vanessa. Obrigada, Fabrício, pelas suas informações. Creche de São Vicente é assaltada pela 7ª vez. Foi nessa semana no bairro Jardim Guaçu. Salas vazias em plena segunda-feira na creche. A unidade não pôde receber os alunos devido ao crime do final de semana. De acordo com a Polícia Militar e funcionários aqui da creche, os bandidos teriam acessado a área externa do local, pulando aquele muro baixo. Eles conseguiram levar mantimentos, produtos de limpeza, eletrônicos como computadores, rádios e também botijões de gás. Olha aqui, 2 buracos, que agora não tem mais nada. E o mais impressionante, como eles conseguiram acessar o interior da creche. Foi por aquele buraco ali na parede, um respiro de ar da despensa do local. A porta da despensa também ficou danificada. Nos fundos da unidade, tudo revirado. As grades de proteção foram destruídas. Este é o 2º assalto a creches no mesmo bairro em uma semana. Na quarta-feira passada, outra unidade foi invadida e diversos objetos foram furtados,
inclusive todos os alimentos da despensa do local. De acordo com a supervisora de ensino da cidade, a situação não foi pior por causa de uma denúncia telefônica. Desta vez, um dos moradores avisou a gente que viu a porta aberta da creche, e aí a Polícia Militar já de pronto já esteve lá, e assim foi muito mais rápido a ação da polícia. Está ficando frequente, mas a polícia está trabalhando para nos apoiar, né? Para que isso não vire uma coisa comum no bairro, né? É um absurdo mesmo, né? E ainda em São Vicente, uma produtora de vídeo foi assaltada. Os ladrões levaram tudo que tinha na casa. Nas imagens de monitoramento, um rapaz passa de bicicleta com uma mala de equipamentos nas costas. O assalto ocorreu na madrugada desta segunda-feira em São Vicente. No prédio onde aconteceu o crime, a porta apresentava sinais de arrombamento. A produtora, que fica no segundo andar, teve as portas destruídas. As mesas onde ficavam computadores e câmeras de filmagem agora não tem mais nada. No estúdio só sobraram caixas e equipamentos fora do lugar. Os refletores de iluminação também não estão mais no teto. Desolado, o empresário não consegue calcular o tamanho do prejuízo. As imagens, o trabalho, tudo que foi feito durante um final de semana e nos últimos 10 dias e que compunham aí um arquivo de trabalho, de produções feitas para a televisão, que foi tudo perdido. Um escritório de advocacia no mesmo prédio também foi invadido. O responsável pelo local teme pelos documentos que estavam nos equipamentos que foram levados pelos bandidos. Dá para recuperar alguma coisa, mas tem uma perda assim insignificante. Santos e Palmeiras se enfrentaram pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. Nossas equipes foram acompanhar a angústia de 2 torcedores, uma santista e um palmeirense. Olha só. 7ª final consecutiva do Santos no Campeonato Paulista. E aqui em Vicente de Carvalho, Guarujá, é sempre assim. A família Oliveira reúne os amigos para curtir o jogo do Santos e a nossa anfitriã é a Larissa. Larissa, como que tá a emoção? Muito ansiosa para o começo do jogo? Tô muito ansiosa, um pouco nervosa, mas eu confio no meu time. Eu sei que a Dani está em Sumaré, na casa de um palmeirense, e eu quero saber como que tá o clima aí entre a torcida, hein, Dani? Oi, Gabi, eu tô aqui na casa do Diego, em Sumaré, ele que é palmeirense, fanático, o churrasco já começou, né? Os amigos já estão por aqui, a expectativa é grande pro jogo de hoje, né? Lógico, a gente vai fazer uns 3-0 hoje aí, pra nem precisar ir pra Vila hoje, nem vai precisar, vai acabar aqui hoje o jogo. Que agonia, cara. Tô muito nervosa. Boa! Tira a bola daí, pelo amor de Deus. Tem que tocar mais a bola, eles estão tocando muito passe errado. Segundo tempo, a gente vai fazer mais uns 2 e levar esse 3-0 aí pra Vila Belmiro, pra não ter nem chance pro Santos. Vamos lá, galera, segundo tempo, vamos lá, que agora o Santos vai virar. Tira! Agora tem um pé safado. Pelo amor de Deus, não. Tudo! A casa da família Silveira não tem ninguém desanimado, não. Afinal de contas, ainda tem a partida de volta e é na Casa do Peixe, é na Vila Belmiro. Como que vai ser o próximo jogo, hein? Em casa é outra coisa. Na Vila Belmiro, ao Salvão, não vai ter pra ninguém. Não vai ter pra ninguém. Santos, o time da virada! Santos, o time do amor! Eu esperava uns 3-0, mas 1-0 já tá ótimo, Dani. O empate é nosso lá, não tem mais pro Peixe, não. Torcida que canta e vibra, o nosso alviverde inteiro, que sabe ser brasileiro, ostentando a sua fibra. Palmeiras! E o Jornal da VTV termina aqui. Para rever as nossas matérias é só acessar youtube.com/Jornal da VTV. Boa noite para você, até amanhã.